Sabe, por trás de cada lei, de cada tribunal, existe uma espécie de sistema operacional invisível. São regras fundamentais, que nem sempre estão lá escritas nos códigos, mas que funcionam como a nossa grande garantia de liberdade contra o poder do Estado. E hoje a gente vai desvendar os segredos desse sistema. Para começar, vamos pensar numa coisa que é essencial. O que impede, de verdade, um governo de virar um poder absoluto na justiça? O que garante que uma pessoa não seja punida hoje por algo que ontem mesmo era perfeitamente legal? A resposta para isso, olha, é a chave da nossa liberdade. E a resposta não está numa única lei, não. Ela está num conjunto de princípios, lá na nossa Constituição, que funcionam exatamente como um escudo. Uma barreira que limita o poder do Estado e que garante que a justiça seja, antes de mais nada, previsível e justa para todo mundo. E o primeiro ponto aqui é crucial. A criação de leis criminais não pode ser uma coisa aleatória, feita de qualquer jeito. É isso mesmo, existem regras para criar as regras. A regra mestra de tudo é o princípio da legalidade. E o que a Constituição diz é bem direto. Nada é crime se não existir uma lei criada antes que defina aquilo como crime. Ponto. Essa é a base da nossa segurança jurídica, a certeza de que qualquer pessoa pode saber de antemão o que é proibido. E esse princípio todo se apoia em dois pilares fundamentais. Pensa assim, o primeiro, a reserva legal, define quem pode criar leis criminais. E o segundo, a anterioridade, estabelece quando essa lei começa a valer. Vamos entender cada um deles agora. A reserva legal coloca um freio bem claro. A criação de crimes não pode ser feita por um ato de vontade do presidente, sabe? Tipo, com uma medida provisória ou um decreto. Não pode. Só o Congresso, por meio de uma lei formal, tem esse poder. E mais, a lei não pode ser vaga, ela tem que ser precisa, específica. É o que a gente chama de princípio da taxatividade, para não deixar dúvida sobre qual é a conduta proibida. E aqui a gente entra numa diferença que é sutil, mas olha, fundamental. Um juiz não pode usar analogia para punir alguém, tipo olhar uma conduta e dizer isso não é bem o crime X, mas parece muito, então vou punir igual. Isso é proibido. Seria criar um crime. O que é permitido é a interpretação extensiva. É quando a lei às vezes diz menos do que queria. Aí o juiz pode clarear, pode mostrar o verdadeiro alcance daquela norma sem inventar nada novo. Certo, então a gente já entendeu que a lei precisa seguir regras. Mas não basta uma conduta estar lá, descrita na lei para ser crime. Para ser crime de verdade, ela precisa causar um dano real. E é aqui que entra o princípio da ofensividade. A ideia é simples. O direito penal não foi feito para se preocupar com coisinha pequena. Ele só entra em campo quando uma ação realmente machuca de forma significativa ou põe em risco sério um bem que é valioso para a sociedade. Seja a vida, a liberdade, o patrimônio. Para entender isso na prática, vamos pegar um exemplo bem concreto. Imagina a cena, alguém furta um desodorante de R$ 12 de um supermercado. Se a gente olhar o código, a descrição formal é de furto. Mas, vamos pensar, essa conduta realmente causou um dano tão significativo a ponto de mobilizar toda a máquina da justiça criminal? A resposta dos tribunais, na maioria dos casos, é não. E é aí que entra o princípio da insignificância. Pensa assim, o ato é formalmente um furto, ele se encaixa na descrição da lei, certo? Mas o dano que ele causou foi tão mínimo que ele não é materialmente um crime. Falta o prejuízo de verdade. E sem esse prejuízo real, o fato não é considerado criminoso. E isso não é só teoria, não. É bem prático. Os tribunais, como o STJ e o Supremo, usam uma espécie de guia para aplicar esse princípio. A regra geral é que, se o valor da coisa furtada for menor que 10% do salário mínimo da época do fato, a lesão ao patrimônio é considerada insignificante. Mas atenção, porque esse princípio não é um passe livre. Ele não se aplica em crimes graves. Por exemplo, num roubo que tem violência ou ameaça séria, o foco é a proteção da pessoa, e isso nunca é insignificante. O mesmo vale para o tráfico de drogas, para crimes contra a administração pública, em casos de violência doméstica e, claro, se a pessoa for um infrator quanto mais. Beleza, vamos avançar. Digamos que um crime de fato aconteceu, e não tem nada de insignificante. A pergunta agora é, como a punição é definida? Ela também não é aleatória. Pelo contrário, segue regras bem rígidas para garantir que seja justa e humana. A definição da pena não é um ato único. É um processo em 3 fases. Primeiro, a fase legislativa. O Congresso define o mínimo e o máximo da pena. Cria uma moldura. Depois, a fase judicial. O juiz olha o caso concreto, o réu, as circunstâncias e define a pena dentro daquela moldura.
E por fim, a fase administrativa, já durante o cumprimento da pena, quando a sentença vai se adaptando ao comportamento do preso. O Estado também tem limites sobre como ele pode punir. E isso nos leva ao princípio da humanidade. A nossa Constituição proíbe penas que violem a dignidade da pessoa. É por isso que aqui no Brasil não temos penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Nem prisão perpétua, nem trabalhos forçados ou penas cruéis. Essas são as cláusulas pétreas, proteções tão essenciais que não podem ser alteradas. Outro princípio fundamental é o da intranscendência. A ideia é que a pena é estritamente pessoal. Ela não pode passar da pessoa do condenado. Se o réu morre, a punição, seja prisão ou uma multa criminal, morre com ele. Acabou. Mas atenção, a obrigação de reparar o dano da vítima, a indenização, é uma questão cível. E essa dívida, sim, pode passar para os herdeiros, mas só até o limite do patrimônio que foi herdado. E agora a gente chega, talvez, no pilar mais importante de um sistema de justiça democrático. A regra que protege a todos nós antes, durante e depois de qualquer acusação. E aí está, direto da Constituição. Essa frase é uma das garantias mais poderosas que um cidadão pode ter. A presunção de inocência não é um favor, é uma regra fundamental. A culpa precisa ser provada de forma definitiva, só depois que não couber mais nenhum recurso. É o famoso trânsito em julgado. E o que isso significa na prática? Duas coisas centrais. Primeiro, é uma regra de prova. O fardo de provar a culpa é de quem acusa. O acusado não precisa provar a inocência. E se no final houver dúvida, a decisão tem que ser em favor do réu. É o indúbio pro réu. Segundo, é uma regra de tratamento. A pessoa deve ser tratada como inocente durante todo o processo. Um processo em andamento não pode ser usado para prejudicá-la. Então, quando a gente junta todas essas peças, a gente enxerga como aquele escudo é formado. Esses princípios não existem para proteger criminosos, como alguns podem pensar. Eles existem para proteger a todos nós de um poder sem limites, garantindo que a liberdade seja sempre a regra e a prisão a exceção.